Fala aí, pessoal, tudo certo? O professor Dalma Azevedo aqui na área e olha só. Vou continuar, né? Eu já comecei o vídeo falando errado. Dane-se também, deixa isso daí. Eu vou dar sequência aqui à nossa série Minhas Apostas para o TSE Unificado. E sempre lembrando que são apostas, não quer dizer minha previsão de futuro para o TSE Unificado. Mas eu quero dar sequência ao nosso estudo aqui, às nossas análises, né? Falando sobre as leis administrativas que a gente tem ali dentro do edital. E, pô, cara, a gente tem ali pelo menos, né, duas grandes leis, né? A lei de licitação e a lei 8.112. Tô bem não, hein? É domingo. Gravando aula domingo, de manhã cedo, são 7h37 da manhã, exatamente nesse momento. Eu acho que eu tô ficando meio velho mesmo, tá? Mas olha só, não corta não, deixa eu rolar. O pessoal tem que saber também que eu erro muito quando eu tô gravando, vocês não fazem ideia. Mas nessa aula aqui eu quero conversar com vocês sobre a 14133. Como eu estava falando, a gente tem duas grandes leis ali para falar. A 14133 tem vários tópicos, a 8.112 nem tanto, mas eu vou dividir esses vídeos, né? Porque, putz, eu tenho separado aí pelo menos umas 3 questões de principais tópicos para a gente poder trabalhar, analisar, fazer uma revisão. E eu acho que não seria interessante colocar tudo num vídeo só. Então eu vou dividir. Nesse vídeo, vamos conversar sobre a lei de licitações, que o nosso edital aponta ali princípios, modalidades, contratação direta, o tradicional que ele gosta de cobrar. E a 14133 eu também vou separar um pouco, tá? Eu vou dividir aqui com vocês as minhas apostas quanto a essa parte mais desde princípios até a contratação direta. Depois, a gente vai falar sobre a questão do contrato, que a 14133 também pede, né, no nosso edital, a análise da parte de contratos. Então, como se fosse ali uma parte de gestão de contratos em si, tá? Então, falar sobre elaboração e fiscalização, cláusulas de nível de serviço e blá, 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 blá. A gente fala disso no outro vídeo. Então, eu vou fazer 3 vídeos. Pronto. Tá resolvido. Resolvi isso agora, tá? Faz parte. 2 de 14133 dividindo tópicos de 1 de 8.112. Pode ser? Tamo junto? Posso começar o vídeo? Já enrolei muito, né? 2 minutos falando merda, errando introdução. Idade. Vambora? Eu sou novinho, vocês sabem que eu já passei dos 70 há muito tempo, mas eu tenho a cabeça de um jovem de 6 anos de idade. Minhas apostas para a lei 14133, vamos nessa. Ó, primeiro ponto que... Pô, cara, falar minhas apostas de lei de licitações, tendo um edital que aponta princípios, critérios de julgamento, é muito fácil, né? Porque convenhamos que quando você fala em lei de licitações, a primeira aposta que qualquer ser humano normal faria, modalidade de licitação. É óbvio. Só que a nossa lei 14133, ela tem uma coisa interessante em relação à antiga lei 8666, que as bancas já perceberam e têm usado isso cada vez mais. Existem 3 grandes tópicos dentro da lei de licitações que podem ser meio que confundidos, tá? Você tem as modalidades de licitação, você tem os critérios de julgamento, preste atenção nisso aqui, e você tem também os instrumentos ou procedimentos auxiliares, chame você como quiser, tá? Então, assim, esses 3 caras aqui, critérios de julgamento, por que eu escrevi tudo ali, né? Então vamos escrever aqui também, Dani. Esses 3 caras aqui são 3 grupos de informações que as bancas têm caído despencando em cima e que são muito interessantes de você analisar. Quando você fala em modalidade, você vai ter ali concorrência, diálogo competitivo, pregão, aquela história que a gente já sabe. Quando você fala critério de julgamento, é aquela ideia do princípio do julgamento objetivo, né? Que você não vai decidir pela melhor proposta com base na vontade do agente, na percepção. Isso seria um julgamento subjetivo. Não, a nossa regra é julgamento objetivo, ou seja, eu tenho que ter parâmetros de comparação. E esses parâmetros estão nos critérios de julgamento. Então você tem maior desconto, você tem menor preço, né? Você tem vários detalhes aí que podem ser utilizados, técnica e preço e por aí vai. Quando você fala em instrumentos auxiliares ou procedimentos auxiliares, são sistemas que a lei de licitações traz para ou auxiliar no procedimento licitatório, fazendo com que essas modalidades aqui procedam de uma forma mais célere, mais rápida, ou substituindo o procedimento licitatório. Então aqui você vai ter o credenciamento, você vai ter o que antes era uma legislação própria, era uma modalidade própria em lei, e agora se tornou um instrumento que é o sistema de registro de preços, você vai ter o procedimento de manifestação de interesses. Então toma cuidado. Por que eu estou destacando isso? Desde o começo eu tenho falado isso nos meus módulos, nas minhas aulas, quando eu fiz vídeo aqui no YouTube eu falei isso, as bancas vão começar a fazer jogo com isso daí. Modalidade, bota um critério, fala que é um, sabe, as bancas vão começar a fazer isso. E, obviamente, 2024 nós já temos exemplo disso
com a banca Sebrasp, né? Então, observa a questão. A respeito de princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir. A licitação na modalidade maior desconto é aquela em que o certame é vencido pela licitante que apresentar o maior desconto em relação ao preço estimado pela administração. Qual é o nosso normal? Quando você estuda modalidades, critérios de julgamento, instrumentos auxiliares, não importa. Você quer saber o nome do instrumento, o nome do critério e o conceito. E o comum para o concurseiro, para a concurseira, é olhar isso daqui. Maior desconto é aquele em que o certame é vencido que apresentar o maior desconto em relação ao preço médio estimado. E quando você olha isso aqui, você pensa, cara, realmente está certo, isso aqui é o critério maior desconto, realmente é assim que funciona. O problema é que maior desconto não é modalidade. É um critério. Então aqui, ó, olha como é que você vai estar num dia cansado, cansada, vai estar fazendo uma prova cansativa pra caramba, tal. Olha como é que a inteligência da banca funciona para tentar te derrubar de uma forma bem prática. Ela sabe que o normal é a gente procurar conceito, explicação e essas confusões que a banca faz. E, na verdade, o jogo dela não foi no conceito, foi na classificação daquele sistema. Então, ela colocou maior desconto, que é um critério de julgamento, dizendo que é uma modalidade. E, basicamente, o erro está aqui. E, assim, a gente sabe que tem muita banca meio maluca que, se der mole, colocaria como certo, né? Que isso aqui é modalidade mesmo e dane-se aceita. Óbvio que não é. Óbvio que não é modalidade. Tá? E a Sebrasp ela foi exatamente nesse caminho. Então, o gabarito aqui é errado. Errado só pelo fato de maior desconto ser um critério de julgamento e não ser uma modalidade. Tá? Então, é a questão para pegar a pessoa desavisada, despercebida, pessoa que está cansada, pessoa que está pulando de questão para outra. É para pegar quem não está ali muito preparado para fazer a prova mesmo e faz parte. Isso aqui é uma jogada que a gente vai ter que lidar bastante. Tá? Mas lembrando, critério de julgamento é aquilo que ajuda a desempatar, ou não é nem desempatar, né? Tem critério de desempate também, que ajuda a decidir qual é realmente a melhor proposta segundo a objetividade exigida pela lei de licitações. Tranquilo? Vamos para a próxima. Em relação a licitações e contratos, julgue o item a seguir de acordo com o disposto na Lei 14.133. Amém, né? Até porque 8666 já morreu, felizmente. Obrigado por tudo que você fez na vida, mas vai... O diálogo competitivo consiste em modalidade de licitação, agora sim, beleza? Prevista para a contratação de objeto que envolva inovação tecnológica, considerando-se a impossibilidade do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. Ponto 1, perfeito. Tá? Aqui é aquilo que eu falo, né? A administração, ela olha, pô, cara, isso aqui me atende, mas não atende plenamente o que eu quero. Deve ter um jeito de adaptar isso aqui. Só que eu não sei como é que eu vou fazer isso. E como eu não tenho conhecimento técnico, eu não tenho como produzir um edital. Chama as empresas para apresentarem soluções. A impossibilidade de especificação técnica definida com precisão. Aqui não é nada. Aqui, basicamente, é o cara falando a mesma coisa do anterior, só que ele não sabe nem se existe tecnologia para aquilo. Então, aqui o cara não tem conhecimento técnico para... Pô, como é que eu vou explicar isso aqui? Como é que eu vou justificar? Como é que eu vou criar parâmetro de comparação de licitação se eu não sei nem como é que essa porcaria desse sistema funciona? Apresentem soluções. Ou ainda outras hipóteses julgadas necessárias pelo agente público, desde que devidamente fundamentadas. Se tem uma coisa que você não pode nunca aceitar, é uma lei de um procedimento licitatório que vai trazer diversas regras de funcionamento da modalidade, no final das contas falar, ou qualquer outra situação que o agente público achar válido. Tipo, eu, legislador, perdi o maior tempo da minha vida criando situações em que... Criando não, copiando, que a gente pegou o diálogo competitivo num sistema europeu, né? Mas adaptando para o Brasil, eu vou elencar situações que cabem ao diálogo competitivo e no final vou colocar ali, ou quando o agente público achar melhor usar. Óbvio que não. Pelo amor, né? Até porque a gente sabe que a lei de licitações ela é muito direta. Só cabe concorrência nos casos que a lei estabelece, só cabe pregão naqueles casos, só cabe concurso naqueles casos. Então, assim, não tem lógica nenhuma você aceitar esse finalzinho do texto. Porque, tudo bem, também não posso falar isso porque tem lei que faz isso, né? É quando acontecer isso e outros casos que a lei entender que vale. Ou que a agente público... Agora, você dá essa discricionariedade para o agente público quando ele achar que deve
que cabe melhor o diálogo competitivo? Não. Não existe nada na nossa lei que aponte para essa possibilidade, tá? Então, não. Diálogo competitivo estava indo bem até eles enfiarem um agente público com discricionariedade de aplicação, né, no final do nosso texto, tá? E detalhe, lembra que o diálogo competitivo é uma concorrência 2.0. Né? O diálogo competitivo nada mais é do que uma concorrência feita por pessoas que não têm capacidade de montar um edital de concorrência. Porque, na real, a administração reconhece a incompetência dela e fala assim, olha, eu não faço ideia como é que eu vou montar esse edital. E assim, não é por mal que eu estou falando isso não, tá? É a mesma coisa que eu faria. Eu chegar para um cara e falar, pô, eu quero fazer uma instalação aqui no meu estúdio, dá para fazer? Eu vou ter que chamar uma pessoa com conhecimento e essa pessoa vai me apresentar uma solução, um projeto. É a mesma coisa, cara. Então, assim, inclusive, é a mesma explicação do procedimento de manifestação de interesse, o PMI, que o PMI é privado e nós trouxemos como instrumento auxiliar. É a mesma coisa. A grande jogada é que no diálogo competitivo, eu aviso os interessados e falo, olha, eu quero solução para isso aqui porque eu vou licitar. Tanto que o diálogo competitivo, a etapa de diálogo, que é essa primeira fase em que os interessados apresentam soluções para a administração escolher a solução e aplicar ela no edital, né? Essa etapa já é uma licitação. Tá? Então, eu vou até bater numa coisa que eu tenho batido muito. Eu vejo gente falando, diálogo competitivo são 2 licitações. Não, não são. É uma só em 2 etapas, pelo amor de Deus. Porque se eu falar que são 2 licitações, eu posso fazer a etapa do diálogo e não fazer a competição. E segundo o entendimento da nossa lei, se você se propôs a convocar o pessoal para apresentar a solução, é porque você vai licitar, a menos que você consiga justificar o porquê que não vai ter etapas de licitação. E se você quer apenas convocar para saber se tem, faz o procedimento de manifestação de interesse. Ali sim, você tem o PMI, a administração vai receber as soluções, ela olha, quer saber, dane-se a licitação. E ela não licita. Ou, vamos lá, vamos licitar. E ela licita. Diálogo competitivo, não. Essa etapa inicial de apresentação de soluções pelos interessados já é parte da licitação. Tá? Então, esse papo de 2 licitações pode parecer muito bonitinho na teoria, mas na prática te atrapalha muito. Porque você vai levar isso para a prova e vai achar que são 2 licitações separadas e não, é tudo um procedimento só. Tá? Lembrando, não estou dizendo que ele tem que licitar. Ele pode falar, não, quer saber, dane-se. O investimento é muito alto, tal, mas ele precisa justificar isso. Porque, a priori, ele convocou o pessoal para apresentar a solução porque tem interesse na licitação, tá? E, por último, não menos importante, princípios, né, cara? E assim, cara, isso tem uma coisa que eu amo nessa nova lei de licitações, é que, assim, diferentemente da lei 8666, que é a lei antiga, para você que é novo ou que é nova e não pegou essa lei, Deus te abençoe, eu lembro que quando eu ia dar aula de princípios, eu tinha que sair pegando, o artigo 100 e cacetada, o artigo 930 da lei, não tem, calma, eu sei. E eu jogava lá, esse princípio você encontra aqui. Agora não. Nós temos um artigo inteiro, que é o artigo 5º, que elenca todos os princípios aplicáveis à licitação. Graças a Deus. Então facilitou muito, a gente tem agora um artigo que concentra tudo. Claro que tem vários artigos que justificam os princípios, mas tá tudo lá. E aí tem uma observação interessante, tá? Essa aqui é uma coisa que as bancas não vão fazer mais, pelo menos não tem muita lógica agora, visto que a 8666 já vai fazer um ano agora em dezembro, que ela deixou de... Dezembro não, na verdade já é janeiro. Também não é janeiro, era abril. Deixa eu falar. Daqui a pouco a gente vai fazer um ano que a 8666 não está mais valendo, graças ao pai. Claro que ainda é aplicado em contratos antigos, blá, 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 mas ela não vale mais para nada. Porém, ainda tem banca que gosta de ficar brincando. E a Sebrasp fez essa questão aqui, só que essa questão é 2023. Dalma, então por que você trouxe ela? Porque eu quero só apresentar um detalhe para você que eu acho que vale. Isso aqui é mais para afirmar a informação do que para te ensinar como comparar. Porque eu sempre fui contra, aliás, esse troço de comparar a lei, que para mim é idiotice. A ideia é a seguinte... Não estou falando que é idiotice você fazer isso, estou falando que eu, dando aula, eu não vejo lógica nenhuma em fazer isso, porque eu tenho outras coisas melhores para apontar, tá? Só justificando que daqui a pouco vai ter gente, nossa, chamou a gente de idiota. É mais fácil eu me chamar de idiota, se você me conhece muito bem. A Lei 14.133 omitiu o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, o qual era expresso na Lei 8666. Aqui tem 2 erros, tá? Primeiro, omitiu. Não omitiu jossa nenhuma. Pelo contrário. E segundo, que era expresso na Lei... Não era. O desenvolvimento nacional sustentável, na Lei 8666, não era um princípio. Ele era expressamente uma finalidade da licitação.
Mas por que eu trouxe isso? Que é um troço que me chamou a atenção desde o primeiro momento e que eu falo sempre nas minhas aulas também. Hoje, o desenvolvimento nacional sustentável aparece em duas oportunidades diretamente na lei, sendo apontados como alguma coisa, como princípio e como objetivo ou finalidade da lei de licitações. Então, assim, tão importante é o reconhecimento do desenvolvimento nacional sustentável que ele foi elevado agora ao status de princípio. Antes não era. Era, mas não era expresso, entendeu? Agora está expresso como princípio. A 8666 não fazia isso, ela apontava como uma finalidade. E aí sim, tinha a doutrina que colocava como princípio, tinha a doutrina que botava como finalidade. Agora está expresso. Então nós temos dois erros aqui grandes na história. Mas, de novo, eu não quero que você se preocupe, vou ter que comparar, meu Deus. Não, até porque você não precisava nem saber se isso aqui está certo ou errado. Só de você saber que o princípio não está omitido, pelo contrário, ele é, se eu não me engano, até o último ou penúltimo princípio do artigo 5º, aí também já é de baixo que ele lembra a sequência de princípios, né? Você vai ver que está expresso lá. Não tem nada de omissão. Tá? E o desenvolvimento nacional sustentável, lembrando, né, ele tem duas prerrogativas. A ideia da licitação sustentável, sim, mas principalmente a busca pelo desenvolvimento econômico, político do Estado de uma forma sustentável. Né? Então, não à toa você tem procedimentos ali, sei lá, a Lei Complementar 123 de 2006, que fala das microempresas, empresas de pequeno porte, traz situações que essas entidades vão ter um diferencial de licitação. Porque quanto mais pequenas empresas ganharem licitação, maior número de contratos são gerados, né? Contratações, trabalhadores, paga imposto, blá, blá, blá. Então, essa é a ideia do desenvolvimento nacional sustentável, é criar um mecanismo para você não ter só as grandes empresas ganhando as licitações, sem permitir que novas empresas surjam, novos postos de trabalho surjam. Né? Então, é um princípio bem interessante que, sim, traz a sustentabilidade ao mesmo do lado, mas não é o grande objetivo, isso aqui não é o Partido Verde. Tá? Então, bem interessante essa questão, por isso, para poder conversar com você sobre essa questão de princípios. Tá? Agora, eu não acredito que ela vai vir com o negócio. Claro, pode, tá? Eu não acreditar não significa que é uma verdade definitiva. Eu não acredito que eles vão trazer uma questão, vamos comparar com a 8666? Não tem nem porquê, já que ela não funciona mais. Então, você estaria prejudicando quem começou a estudar agora. E se é para cobrar 8666 em comparação, que esteja no edital, que foi o que aconteceu com essa questão aqui. O edital daquela prova previa 8666 e 14133. Tá? Aqui não. Apesar da nossa lei não apontar a 14133, ela não tem nem como cobrar uma lei que não existe mais no momento que o edital foi publicado. Tá? Mas isso aqui, convenhamos que isso aqui é concurso público feito por bancas loucas, né? Nunca se sabe. Mas é isso. O que você achou aí? Você acha que vai ser fácil o nosso concurso aí? Você acha que as questões vão vir tranquilas? Não tem muito para onde fugir? A Sebrasp é uma banca que consegue brincar bem com isso. Como é que é o seu sentimento? Como é que está o seu sentimento para essa prova em relação a essa parte de licitações? Troca comigo a ideia aí, bota no comentário. E não esquece, se inscreve, curte, compartilha, blá, 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 blá. Dá moral pro tio aí. Essa semana eu fiquei tão feliz que eu estava numa live aí, uma aluna falou... foi um aluno que falou assim, professor, poxa, eu cheguei aqui por indicação do YouTube, ou seja, vocês estão fazendo tão bem a mim, né? Vocês estão me ajudando tanto aí nessa troca que a gente está produzindo, que o YouTube está começando a me indicar de novo, né? Porque eu não cheguei a mais de 100 mil inscritos à toa, né? O YouTube me indicava muito no passado, só que hoje em dia a gente tem uma competição muito maior e o YouTube começou a ver, nossa, esse idiota aí até que serve para alguma coisa e está me dando a oportunidade de chegar em mais pessoas, que é o grande objetivo aqui, compartilhar conhecimento. Né? Tamo junto, grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo.